Um milagre foi o que o Inter protagonizou aqui no estádio Beira-Rio para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Inter não. O milagre tem nome e sobrenome: Abel Carlos da Silva Braga. Eu quero te contar bastidores do que aconteceu aqui no Beira-Rio após a vitória do Inter contra o Bragantino e, óbvio, quero exaltar alguns nomes importantes aqui para a gente lembrar o que aconteceu durante o ano de 2025 e o porquê estamos ainda na elite do futebol brasileiro. Te conto tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, gente, vamos trocar uma ideia então, afinal, o Colorado respira aliviado hoje, não só pela vitória contra o Red Bull Bragantino, mas pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi no drama, em dado momento o Inter estava sendo rebaixado com o gol do Baralhas, lá no Barradão, vitória do Vitória contra o São Paulo, Vitória que também escapou da segunda divisão, mas agradecer demais aqui ao Palmeiras, que encarou com seriedade um jogo que não valia absolutamente nada, foi lá no Castelão, ganhou de 3-1 e rebaixou o Ceará, e também o Botafogo que goleou, um 4-2, que para mim foi uma goleada de 10-0 do Botafogo contra o Fortaleza, que fez com que os dois cearenses disputassem a Série B do Campeonato Brasileiro. Quero abordar muita coisa aqui com vocês, mas em especial eu quero pedir o teu like e que tu te inscreva aqui no canal. A gente tem a meta de bater 127 mil inscritos até o final do ano, falta pouquinho, menos de 300 inscritos, então dá essa moral para a gente seguir crescendo aqui no YouTube. Gente, quero falar com vocês muito sobre Abel Braga, que é o grande protagonista do Inter nesse momento. É o único cara, talvez, com a maior credibilidade neste momento dentro do Internacional, porque ele não precisava estar aqui. Ele poderia estar em casa, no Rio de Janeiro, tomando um vinho, fazendo um churrasco, e triste com a situação do Inter, obviamente, mas ele saiu do seu conforto, saiu da aposentadoria aos 73 anos de idade e veio para uma semana aqui no estádio Beira-Rio salvar o Internacional do seu segundo rebaixamento. E a gente tem que citar algumas coisas aqui que foram ditas e que foram protagonizadas pelo Abel nesta tarde e noite de domingo. O primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é justamente a postura do time do Internacional a partir de algumas decisões do Abel. O Abel chegou a citar em dado momento da entrevista coletiva que ele não fez muita coisa, que a estrutura tática é a mesma do Ramon e do Emiliano Dias. Ele chegou a dizer que o Inter escapar do rebaixamento tem um dedo importante da família Dias, que acabou também se manifestando nas redes sociais através do Emiliano, que disse que quem se entrega tem resultado. E bom, exaltou bastante a permanência do Inter na Série A e também exaltou Gabriel Mercado, que é um tema que eu quero conversar com vocês logo logo. Mas o Abel citou, gente, que o principal desafio que ele encontrou foi justamente a retomada da confiança de alguns jogadores. Ele chegou a dizer que no entorno dele ele enxergava pessoas que estavam sofrendo muito com o momento do Inter, que estava encontrando dirigentes que foram ameaçados durante este período do Internacional na reta final do Campeonato Brasileiro, e que ele tentava sempre trazer para os jogadores o fato de que ele saiu de casa e que ele acreditava, e que ele entendia que era possível o Internacional sair dessa situação. E foi, apesar do drama que a gente viveu aqui nesta tarde e noite de domingo. O Inter fez um bom primeiro tempo, na minha concepção. Acho que em estrutura a gente sabia que tinha uma tensão pelo rebaixamento. Não foi um estádio lotado, foi um estádio com 21 mil pessoas que pegaram junto, que pegaram o Inter no colo, e por muitas vezes fez parecer muito mais do que 20 mil pessoas aqui dentro do estádio Beira-Rio. Tem uma bola no poste do Bruno Gomes, que para mim foi o melhor jogador do Inter em campo. Quero falar também sobre o Alan Rodrigues, que foi um cara que também cresceu bastante nesse jogo. Gabriel Mercado, Alan Patrick, acho que fez um jogo honesto e acabou fazendo um gol decisivo. Mas de qualquer forma, gente, ele falou sobre isso, dizendo que em dado momento, depois da derrota do Internacional para o São Paulo, da forma como aconteceu, acabou entrando no ônibus que estava saindo do hotel para o aeroporto de Guarulhos, dizendo que não teria treino na quinta-feira. E eu lembro que eu critiquei bastante essa decisão de não ter treino na reta final do Campeonato Brasileiro, o Inter precisando de pontos para escapar, ajustes para fazer. Ele disse o seguinte: todo mundo para casa, descansar, relaxar, refletir, chegar com um sorriso em casa para as esposas, porque ele queria mostrar que ele ainda acreditava e que ele não tinha jogado a toalha. Então assim, são coisas que só o Abel poderia fazer nesse momento de adversidade, e ele conseguiu. E ele mesmo disse, lá embaixo, logo após encerrar o jogo, quando foi
puxado pelo D'Alessandro para a Guarda Popular, que fez diversas homenagens ao Abel junto do estádio inteiro, pedindo inclusive, né, a permanência dele como treinador, né, exaltando, e ele disse, olha, essa conquista que o Inter teve hoje, que é da permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, ela é muito mais difícil e ela é muito mais importante do que o Mundial de 2006, onde o Inter chegou contra o Barcelona e óbvio que não era favorito, mas o vice-campeonato mundial era um feito honroso. É claro que a gente exalta demais, né, o nosso Mundial, talvez o Mundial mais difícil que um clube brasileiro e sul-americano tenha conquistado na história, mas hoje, né, o Inter não dependia apenas do seu resultado, o Inter dependia de 2 resultados paralelos, o Inter tinha um time abalado, né, emocionalmente, e isso ficou muito claro, né, quando vários jogadores caem no choro, né, após terminar o jogo, e ele exaltou bastante, né, toda essa questão. Então, cara, só agradecer, né, a Abel Braga, né, por ser do Inter, né, por estar no Inter e por, de novo, né, protagonizar um feito talvez dos mais importantes da nossa história. Então, né, tá lá na prateleira do Fernandão, por mais que ele diga que não, né, que ele nunca foi jogador, que ele é treinador, para mim, né, ele entra na galeria de ídolos importantes do Internacional, dos mais importantes, né, tá lá na prateleira do Fernandão, né, do Falcão, para muitos do D'Alessandro também, então, para mim, é algo incontestável. Inclusive, né, o presidente Alessandro Barcelos, na curta manifestação que fez hoje, não abriu para perguntas, né, somente fez um pronunciamento, acabou, né, dizendo que o clube vai fazer uma homenagem para o Abel, né, em vida, né, e aí no próximo ano, que é um busto ou uma estátua aí que deve acontecer já nos próximos meses, tá? Então, mais do que merecida homenagem, e acho que é o sentimento de todo o Colorado de gratidão a Abel Braga nesse momento. Quero falar bastante, gente, sobre muita coisa, tem muita coisa pra gente falar, mas deixa eu lembrar que esse vídeo é em nome da Gigante Veículos. Teu carro novo tá lá te esperando, na Avenida Central e Capão da Canoa. Rafa deve estar feliz demais, né? Sofreu também bastante nesse ano. Então vai um abraço pro Rafa, que é meu parceiro, meu irmão, e tá lá te ajudando também a sair de carro novo na Gigante, tá bom? Siga @Gigante Veículos e, bom, né, de qualquer forma, tem o Instagram, né, tem tudo pra você conferir lá no @Gigante Veículos, tá bem? Gente, quero falar sobre Gabriel Mercado, porque é um jogador que está entre aqueles que eu falei, né, que se emocionou bastante a partir, né, da confirmação do Inter na Série A do Campeonato Brasileiro. O Gabriel Mercado, gente, é um jogador que a gente tem que exaltar bastante, né? Eu sei que tem muitas críticas que a gente pode fazer, né, a atuações que a gente viu do Inter, e o Mercado estava, né, no 5-1 para o Vasco, estava no 3-0 para o São Paulo, mas foi um cara que nunca deixou de colocar a cara, que nunca se omitiu. Inclusive, né, eu trouxe no vídeo da manhã, né, deste domingo, aqui no canal, que os jogadores do Inter tiveram uma atitude de chamar uma reunião entre eles na chegada do hotel no sábado, né, para concentrar, e um desses jogadores que tomou essa iniciativa foi o Gabriel Mercado, que é um líder extremamente positivo, um jogador já com 38 anos de idade, que nunca deixou de colocar a cara e nunca deixou de cobrar. Voltou de uma lesão grave de joelho e foi um dos principais jogadores do Inter nessa temporada. Ele fez o gol, né, que abriu o placar aqui, que certamente, né, abriu os caminhos também para o Inter tirar um peso das costas e começar a resolver o seu problema contra o Red Bull Bragantino. O Gabriel Mercado falou bastante, né, sobre essa questão da postura. O Bruno Gomes também foi na zona mista dizer que se soubessem o diagnóstico antes, talvez já teriam sido resolvidos. Então é ainda, né, algo nebuloso aí, de que ninguém entendeu do porquê o Inter chegou nessa situação internamente. Mas, cara, Gabriel Mercado é um cara que tem que ficar no Inter no ano que vem. Ele tem um contrato encerrando agora dia 31, é claro que tem idade avançada, o Inter precisa reforçar o seu elenco, né, de jogadores mais experientes, né, de jogadores que consigam ter, né, vitalidade para o ano que vem, mas o Mercado é um cara que não pode sair. O Mercado é um cara que honra a camiseta do Inter e aqui eu também quero fazer essa menção a esse jogador. Tá bem, gente? Então, o sentimento óbvio é de alívio, né, por tudo que aconteceu. A gente tem muita coisa para falar sobre mudanças. Para mim, né, não muda nada, né, para mim o departamento de futebol e a questão do conselho de gestão, em especial o presidente Alessandro Barcelos, para mim, né, são caras que não podem estar aqui em 2026, né? O Inter não pode passar por tudo que passou nesse ano e, enfim, grupo de jogadores, tem muito jogador pra gente também, ó, agradecer pelos serviços prestados e liberar. Mas acho que hoje não é o dia, hoje é o dia da gente exaltar em especial a figura de Abel Braga, que protagonizou um milagre e tirou o Inter da Série B e muito provavelmente da falência a partir de 2026. Tá bem? Faturei na KTO, hein? A KTO abriu uma odd na véspera do jogo para o Inter evitar o rebaixamento, odd 5. Quero saber quem mais foi nessa. E bom, né, gente? Brasileirão acabou.
Vitória e Ceará caíram, Flamengo campeão, e agora a gente se diverte, né, com jogos pelo futebol europeu, pelo mundo. Então você já sabe, né, kto.bet.br, onde a diversão acontece, lembrando, uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade, tá certo? Aquele abraço e que bom, né, que deu tudo certo, fico feliz, né, por cada um que me acompanha aqui e que com certeza, né, tá muito feliz nessa segunda-feira, tá bom? Aquele abraço, turma. Fui!